Dia, eu sou o Edgar. Gostoso esse tempo, né? Parece que Jesus está aqui. Parece ou ele está? Amém. Ele está aqui conosco. Momentos assim preciosos demais. Esses louvores aquecem nossos corações. Eu envio um abraço para quem nos acompanha pela internet, quem está aqui assistindo pelo Face também. A dona Beth, que mora em Goiás, estava aqui domingo e falou: eu assisto os cultos Tocantins. Lá de Tocantins. Então é bom a gente saber que a palavra de Deus está alcançando pessoas além do nosso local aqui. Começamos uma nova série esse mês de fevereiro. E na semana passada o pastor Paulo já fez a abertura sobre discipular para consolidar. Se você esteve aqui conosco domingo passado, você já ouviu aquele custo do discipulado, o que se espera do discípulo e a definição de quem é o discípulo, né? Os assuntos andam juntos. Ele falou sobre três verdades naquele texto de Lucas 14. Vocês lembram? Falou de dedicação, quando Jesus nos chama. Falou do custo do sofrimento, de sabor. Estão lembrados? De sabor. E ele falou também de uma outra palavra com D, o desprendimento. E ao longo do mês, nós vamos destacar essa verdade, essa missão da igreja. Jesus chama os seus discípulos no início de cada evangelho e após a sua ressurreição, ele dá uma ordem chamada a grande missão ou a grande comissão da igreja. Mateus, por exemplo, 28, ide e fazei evangélicos. É isso? Discípulos. Ele não falou ide e fazei convertidos. Ele não disse ide e fazei religiosos. A convocação é muito mais em cima. Ide e fazei discípulos do campo limpo. Não. De todas as nações. Ontem eu soube que 3 estádios estavam cheios de pessoas que foram desafiadas. Gente que, até na minha casa, nós hospedamos um colombiano. Veio da Colômbia para participar desse congresso de envio de pessoas pelo mundo. Eu fiquei feliz de saber desse movimento. Não é? Pessoas sendo Deus trabalhando em muita gente que nós não temos nem ideia do que o Senhor nosso Deus está fazendo nesse nosso mundo. E o Senhor Jesus, ele chamava as pessoas para uma mudança de vida, para um arrependimento. E nós vimos aqui, eu quero mostrar aqui nesses slides, um movimento que Jesus atuou. Enquanto ele está se preparando lá, quando a gente pensa nessa palavra discípulo, essa palavra ela deriva de outras palavras, vem de disciplina. Discípulo, a sua raiz tem a ver com disciplina, tem a ver com aluno, tem a ver com aprendiz. Enquanto vivermos nessa terra, seremos sempre alunos. Você nunca vai chegar no estágio de mestre, mesmo que tenha título de doutor, mestre em algum curso, mesmo em teologia, outras áreas, na Bíblia todo mundo é sempre aprendiz. Nós estamos em processo de transformação. Eu quero mostrar esse gráfico aqui. Sim. Multidões. Quando a gente pensa em discípulos, nós não podemos excluir, tirar fora as multidões. Porque, sabe, à medida que você vai lendo a Bíblia, você vai percebendo que o discipulado não acontecia só com os 12. Enquanto Jesus ensinava a multidão, aqueles 12 aprendiam por observação. E Jesus ensinava a multidão, ele não as ignorou.
Alguns discípulos, em alguns momentos, falam, manda fora a multidão. Ele despedia a multidão? Não. Há momentos que Jesus estava tão cansado que ele chamou os discípulos para repousar à parte. E quando eles foram repousar, o povo ficou sabendo. E você acha que o povo deixou aqueles 12 descansarem? O povo correu atrás. E foi naquele João 6 que o povo até esqueceu de comer, e famintos, Jesus multiplicou os pães. Jesus não mandou embora a multidão. Os discípulos que ficaram falando, manda embora a multidão, ele falou, não, eu vim para isso. Há 3 momentos de ensino de Jesus fazer discípulos. Multidões, grupos menores. Quando os 12 perguntavam, mas o que significa aquela parábola? Mas eu não entendi isso bem. Então eles vinham naquele encontro pessoal e perguntavam para Jesus. Fora isso, tinha esses encontros pessoais. Tinha gente que era discípulo, mas não estava, esse pessoal não estava com os 12. Você lê isso nos evangelhos. Volta e meia vem alguém, vem ali um Zaqueu, a mulher samaritana que Jesus aborda, ora um leproso, ora uma viúva, ora um doente, ora um cego. Apesar desses não estarem sendo contados com os 12, eles estavam recebendo o ensinamento de Jesus. Obviamente, parece que Jesus está chamando a multidão para participar de um grupo menor, para aprofundar, e de um grupo menor para um encontro pessoal com ele. Será que essa estratégia mudou? Se eu entendo que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, eu entendo que esse momento aqui, momento de culto, vamos chamar aqui, entre aspas, de multidão. Certo? Vamos considerar esse momento de domingo como um encontro coletivo. E se nós estamos entendendo bem que Jesus continuaria conosco, nos ensinando, e que o Espírito Santo continuaria ao nosso lado, ensinando-nos a nos guiar em toda a verdade, um momento de culto como esse, eu sempre entendi, mesmo antes de ser pastor, que era um momento especial de ensino da palavra de Deus, em que Jesus falaria comigo. Ou aqui que Jesus fala conosco. Então, esse é um momento em que a gente considera que o povo se reúne para ouvir a voz de Jesus. Um Edgar, ou qualquer um aqui na frente, deve ser apagado nessa hora, porque o que traz relevância é a palavra de Deus, é o que Deus está falando comigo, porque há verdades que Deus fala que eu não conheço sua vida. Não sei como é que fase você se encontra nesse momento, estado emocional, experiências, dores, bons momentos também de conquistas e tudo mais. Mas nesse momento, o Senhor sempre procura alternativas de se comunicar conosco, seja na multidão, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, seja num grupo menor. A gente tem desenvolvido essa estratégia de pequeno grupo. Por que você acha que nós falamos tanto de pequenos grupos? Aí eu vou responder a essa pergunta fazendo uma outra pergunta. Qual foi a estratégia que Jesus usou, sem a qual nós não teríamos chegado a esse cristianismo do século XXI? O que fez segurar os verdadeiros discípulos? Foi o discipulado. Se Jesus trabalhasse só com a multidão, nós não estaríamos aqui hoje. Porque a multidão, via de regra, é rasa. Via de regra, é inconstante. Então, Jesus, ele faz um arrastão, vamos usar aqui essa palavra, pegando gente da multidão e trazendo esse povo cada vez mais para o núcleo, para mais compromisso, mais comprometimento. A pergunta é se nós usamos todos os recursos que existem para nós estarmos aprendendo mais e mais com Jesus, o nosso discipulador mor,
o nosso discipulador maior, porque aqui tem os encontros pessoais. Eu não sei se durante a semana você tem encontro pessoal com Jesus, ou se depende só do domingo para se encontrar com Ele. Se sua Bíblia passa a semana inteira na prateleira ou no celular, no aplicativo, se nós buscamos intencionalmente encontros particulares com Jesus, porque isso faz parte de discipulado também. Eu tive algumas pessoas que me influenciaram no início do meu cristianismo. Um pastor, um amigo que estudou colegial comigo, me influenciou. Mas chegou um momento da minha vida que eu tinha que decidir do meu coração que eu seria discípulo. Mesmo que não tivesse alguém com mais experiência para me ensinar. Eu falei, eu vou buscar o Senhor Jesus. Independentemente de alguém me acompanhar nessa nova jornada ou não. Ele já me deu esses recursos aqui. E eu vou atrás deles. Especialmente meus encontros pessoais. E no meu quarto, sozinho, fechar a porta. Mesmo numa casa barulhenta com meus irmãos, meus pais, tenho 3 mecânicos na família, a minha casa sempre foi muito frequentada, tirava toda a nossa. Imagina uma casa num bairro, que entra gente e sai toda hora, é café o dia inteiro, é conversa o dia inteiro. Eu tinha que recolher no meu quarto, ajoelhar e falar, eu e Jesus. Aquilo que ele falou lá em Mateus, de 5-7, entra no quarto, secreto, fala com seu pai. Então, esse discipulado envolve essa busca pessoal nossa, esses encontros pessoais. É o nosso arroz e feijão da nossa fé. Eu sempre orei pelos meus filhos para que eles buscassem a Jesus, não porque nós ensinávamos. Apesar de fazermos cultos em casa, mas eu sempre pedi, Senhor, desperta nos corações deles o interesse pelo Senhor, não porque nós falamos, mas que eles percebam que eles precisam, porque eles querem. E orava, eu vou usar aqui a figura da churrasqueira, você sabe que quando você está preparando ali o churrasco, tem umas técnicas para esquentar o carvão. As mulheres não entendem disso, então nós homens aqui... tem umas técnicas diferentes, mas tem algumas muito boas. Quando a gente está aquecendo ali a churrasqueira, tem uma técnica nova aí que me ensinaram de pegar o papel toalha, amassa a massa, abre um buraco no centro da churrasqueira, molha com óleo, pega uns gravetinhos pequenininhos, porque demora para a combustão do óleo, e quando vai pegando o gravetinho, ele vai pegar fogo e vai ali, pronto, fica tranquilo que vai pegar. Sabe, quando isso acontece na nossa vida, de Deus acender um fogo dentro de nós, de buscar as realidades espirituais, aquilo vai aquecendo, 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 e quando pega, aí vocês não sabem a minha alegria quando de vez em quando eu andando pela casa encontro um deles orando, buscando a Deus, aí eu falo, o fogo pegou, oh glória a Deus, glória a Deus, fico tão feliz. Isso é discipulado. Eu busco Jesus porque Ele é tão real na minha vida que eu tenho que manter esse fogo sempre aceso, pela oração, pela palavra, nesses encontros aqui. Sabe, se nós entendermos que Jesus fala conosco nesse horário aqui, nós vamos aproveitar muito melhor esse horário. A começar da hora que a gente chega. Se esse encontro realmente é um momento pontual da nossa semana, e Jesus vai falar aos nossos corações, eu vou chegar mais cedo. Eu vou adiantar tudo em casa já no sábado à noite. Não vou dormir até tarde. Eu quero estar bem domingo de manhã. Não quero chegar num culto sonolento, cansado.
Eu não digo que às vezes tem alguma situação, né? Uma festa, um casamento, às vezes a gente está um pouco cansado, mas se todo domingo a gente está cansado, é porque nós não estamos dando tempo devido ao descanso. E temos dado umas orientações aqui para a gente aproveitar o melhor possível. Estou vendo gente trazendo garrafinha, graças a Deus, ó, o pessoal está aderindo aí. Então vamos chegar no horário, vamos aproveitar cada minuto, evitar ficar no celular, vendo situações, conversas fora desse ambiente aqui que atrapalha a nossa concentração, evitar conversar. Acho que eu falei foi domingo à noite, que às vezes que a gente coloca o Horto Informa, os avisos internos, parece que a gente está falando era dos comerciais, pessoal. Porque desliga. Não é para ficar com... É para a gente estar ligado. São poucos momentos que a gente tem. E agora não temos mais o boletim, por uma questão de sustentabilidade, boletim de papel. Mas você vê que nós estamos providenciando outros recursos para estarmos sempre alinhados com o que acontece na nossa comunidade. Então, meus irmãos, dando sequência, Jesus usa todas essas instâncias de ensino. Como é bom você estar numa casa, fazer perguntas sobre a mensagem que você ouve domingo. Os estudos que nós enviamos para os líderes são formados através dessa mensagem e agora já tem PG durante a semana, não é? Então já vamos disparar o estudo de hoje para você lá no PG, você interagir, fazer perguntas, você ir aquecido, porque você ouviu a mensagem, você aproveita melhor o conteúdo e tudo mais. Tudo isso, o objetivo é a obediência. Jesus nos chama para sermos discípulos obedientes. Por que me chamais de Senhor, Senhor? E não fazeis o que eu vos mando? Não adianta chamar Jesus, Senhor, Senhor, aqui da boca para fora, se não há transformação na nossa vida. Se não há aplicação da palavra na nossa vida. Então, ele nos chama, faz parte da vida do discípulo, obediência. Obediência a quê? Obediência a uma missão. Ele nos deu uma missão. E que missão é essa? O que muda o nosso mundo não é sermos frequentadores de igreja. Não é participarmos de um pequeno grupo. O que muda o nosso mundo é a nossa atitude, que nós estamos em missão. Jesus nos chamou para sermos cópias dele, para sermos semelhantes a ele. É através desses momentos de ensino que ele vai transformar nosso coração para lá no meu trabalho, lá no meu dia a dia, lá nos meus relacionamentos, eu estar em missão. E então eu vou desenvolver um pouco disso. E a nossa missão, quero lembrar, vamos falar juntos? Viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Foi isso que ele fez? Ele disse que veio viver para a glória do Pai. Ele impactou vidas. E ele fez discípulos. Se ele fez, se os apóstolos fizeram, se os cristãos que nos antecederam fizeram, qual é a desculpa que a gente tem para não fazer? Para você pensar. Que desculpa nós temos? Mas antes disso, eu era solteiro ainda quando eu li esse livro, A Pedagogia de Jesus. É um livro excelente. Não sei quantos de vocês já leram, conhecem A Pedagogia de Jesus. Você que é educador, você que é professor, que gosta de dar aulas, ele trabalha bastante os métodos que Jesus usou. Contava histórias, perguntas e respostas. Jesus incomodava as pessoas com as suas perguntas difíceis, que fazia a pessoa balançar. Aquele homem muito rico, por exemplo, lembra? Veio conversar com Jesus. Jesus trazia a pessoa para a realidade. E nesse livro aqui, eu quero destacar, respondendo essa pergunta de hoje, quem é discípulo? Quem é discípulo de Jesus? Eu creio que se nós dermos uma olhada em quem ele chamou, nós vamos ter uma ideia, uma amostra de qual tipo de pessoa se relacionou com Jesus. E nesse sentido, eu já devo adiantar para nós que Jesus não chamou as pessoas ideais para que fossem treinadas.
Se Jesus, você pode pensar, Jesus era um headhunter, um caçador de talentos. O que um caçador de talentos procura no perfil de alguém para ser contratado? Um técnico, um diretor de futebol. O que ele procura? Um empresário? Ele vai procurar o quê? Gente de um elevado nível acadêmico, que domina 2 línguas, 3 ou mais, que tenha carisma, postura, boa comunicação, pessoa que tem uma network, uma rede de contatos boa, bem estabelecida. Vamos fazer uma seleção para escolher, para treinar, não é assim? Se Jesus, Senhor dos Senhores, que conhece todos, será que ele fez isso? No meio daquela multidão lá que emergiram os discípulos, então nós, ao olhar aquela equipe que Jesus montou durante o seu ministério, não era gente top, não. Eram pessoas mazeladas, traumatizadas, alguns deles bem grosseiros, né, a semelhança de Pedro e outros também que eram pescadores. Eles tinham certas fraquezas tão latentes que os evangelhos não encobrem. Há um traço psicológico dos discípulos que a Bíblia não tenta escamotear, a Bíblia não tenta abafar. Você está lendo os evangelhos e você está percebendo que são gente como a gente, pessoas naturais, imperfeitas, fracas, limitadas, quebradas, que faz jus, que combina com o que Jesus falou, que ele não veio chamar os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Ele não veio chamar os justos, porque os justos já estão cheios de si, já se acham os melhores. Ele veio chamar quem? Doente, carente, gente que já sofreu muito na vida, talvez foi abusado verbalmente, maltratado, humilhado, até fisicamente, gente quebrado na vida. Quando olhamos os evangelhos, Jesus andando, em volta de Jesus, tinha todo tipo de gente judiada, caída, prostrada, seja na alma, seja prostrada numa maca, paralisada. E Jesus vai passando, e parece que Jesus contagiava, né? Jesus tinha um vírus para o bem, né? Diferente do coronavírus aí, era um vírus de verdades que encontrava um coração machucado e aquela verdade atingia aquela pessoa com tanta força. E de vez em quando Jesus falava, levante-se, pega a sua maca e anda, levante-se. Ele chegava assim num cara que estava lá, aquela vidinha miúda, vidinha pequena, vivendo para o trabalho, servidor público. Mateus, trabalhando na coletoria ali do seu trabalho para o Estado. Jesus vai, passa e siga-me. Fala que ele levanta e ele segue Jesus. Os pescadores estão lá e Jesus, vinde a mim. E aquela turma sai e segue Jesus. Esqueci de falar uma coisa. Quando eu falei que Jesus é o nosso discipulador maior, em Mateus capítulo 11, ele fala, vinde a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. De vez em quando que eu estou na academia e tem uma pessoa do meu lado carregando um peso pesadão, aí eu olho para a pessoa e até falo assim, né? Parabéns, né? Você está bem aí, não é? Você consegue atingir um nível aí que eu estou aqui há tantos anos, não consigo chegar nesse grau aí de capacidade muscular. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai lidar com pesos, não pesos concretos de ferro, mas pesos existenciais. Pesos além das suas costas aguentarem. Pesos além da sua capacidade. E naquela hora, você vai precisar de um personal espiritual, de alguém que só ele tem toda a capacidade de te ajudar
aguentar os pesos que a vida coloca sobre nós. Ele falou: aprendei de mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Como é bom a gente aprender, isso é para nós cristãos também. Aprendei de mim. Olha o discipulador, gente. Você tem aprendido com Jesus? Quando você lê a Bíblia, ele fala com você. Você percebe que é o próprio Deus te dando recadinhos, sinal, não é por aqui não, é por aqui. Eu amo você, eu não estou zangado com você. Eu te amo demais, eu tenho algo melhor para você. Deixa isso está estragando sua vida, isso está te atrapalhando, isso está te deixando doente, cansado, ansioso, neurótico. Vem para cá, aprende comigo, fica aqui do meu lado, eu te dou um alívio. Como é bom quando a gente tem, ele é um mentor, Jesus é um discipulador. Quantas horas por dia, gente? 24 horas por dia. Eu posso ouvir um amém? Se acordar de manhã e falar, ele está comigo. Eu dependo dele para viver. Não dependo do emprego, não estou com medo do coronavírus. Tem tanta gente assustada, gente. Assustadíssima. Sabe o que eu estava pensando esses dias? A China, que poder que a China tem? Quem segurava a China? Um dos países que está aí cada vez mais lá top. Parece que o que acontece na China, uma onda que acontece na China, reverbera para o mundo inteiro. Parece que nada podia parar a China. Basta um vírus, gente. Basta um vírus para paralisar um país e, de uma certa maneira, isolar o país agora. E a gente é incapaz de calcular o prejuízo que a China vai ter. Sabe quando a gente fica autossuficiente? Eu fico pensando assim, será que Deus não quer ensinar alguma coisa para a humanidade? Será que Deus não está ensinando para nós que há limites? Será que Deus não está ensinando para nós que Ele é o Senhor dos senhores, Ele exalta quem quer e humilha quem Ele quer? E a gente deve orar para que muitas pessoas lá, agora, deixem de ser orgulhosas e ouçam uma palavra de vida e esperança, que só no Evangelho a gente tem. Porque mesmo que a gente pegar uma infecção generalizada, mas quando você tem lá no coração aquela certeza que Deus me ama, Deus cuida de mim, a gente não tem medo da morte. Se tem um povo que não devia ter medo da morte, somos nós. Porque a morte é um portal. Eu vivo para Cristo, se morrer é ganho. Não era isso que Paulo dizia? Não fique com medo de nada. É isso que Jesus nos ensina. Ele partia para cima. É isso que nós somos chamados a ser também. Não tem mais. Não temas, não temas, não temas, não temas, ó pequeno rebanho. Mas voltando a falar desse livro aqui, algumas características que esse livro fala era um grupo de pessoas imaturas. Quando você olha para a vida de um João, o João, ele não sabia controlar o seu gênio. Dava uma giraia no João. Quando ele viu que os samaritanos não queriam receber Jesus, o homem ficou doido. Ele estava se achando, porque estava andando com Jesus, via milagre, leu o Antigo Testamento, que Elias mandou descer fogo do céu. Aí vem João, mestre, basta uma palavra sua e a gente manda descer fogo do céu para reviver momentos dramáticos do Antigo Testamento. Jesus fala, o que é isso, João? Não foi para destruir que eu vim? E o Pedro Pedreira. Gente, Pedrão era uma pessoa muito difícil. Ele não sabia controlar o seu gênio. O Pedro, ele negou Jesus. Teve um momento lá que ele foi impetuoso, que ele cortou a orelha do camarada, quando chegou lá no jardim de Getsêmani. Você já viu aquele episódio lá? Jesus estava lá, pronto para ser entregue. Pedro pega a espada, decepa a orelha do camarada, que se não fosse Jesus para pegar a orelha, né, uma cirurgia plástica na hora. Pedro era uma pessoa muito difícil. A gente pode lembrar Tomé teimoso. O Tomé não conseguia acreditar na ressurreição. Deu um trabalho incrível para Tomé. E no dia que Jesus aparece, Tomé não está lá. Além de não acreditar, não estava no encontro dos discípulos lá com Jesus. E outra vez Jesus fala, Tomé, toca aqui em mim.
Bem-aventurados que não me viram e vão crer que, né, a gente faz até parte desse grupo. Tinha gente impetuosa, eu falei imaturo, impulsivos, falei do impulso do Pedro de cortar a orelha do rapaz, pecadores, gente que mentia, egoísta. Lembra da disputa dos discípulos? Quem é que devia um sentar à direita de Jesus, ministro da Fazenda, e outro ministro da Economia, da Economia não, da Justiça, sei lá, né, um cargo alto da guerra, um ministro internacional. Os dois estavam disputando lá. Os outros 10 não, os outros 10 estavam de boa. Só que quando os outros 10 ouviram a disputa e a mãe dos dois chegou para Jesus, na cara dura, mãe às vezes dá cada bico, né? A mãe chega, ô mestre, posso te fazer um pedido? Qual que é? Deixa meu filho João ficar do seu lado direito no reino e meu filho Tiago ficar do outro lado. Aí quando os discípulos ficaram escutando aquela conversa, aí começou, uau, o que é isso aí? O que está pegando aí? E nós? Não eram só os dois. Havia uma disputa por poder. Nós somos assim também, gente? Nada a ver com a gente, né? Nós somos outra categoria de ser humano. Os ignorantes. Esse povo tinha uma dificuldade. Eu falei pecador, perplexos. Era gente desesperada, gente que estava com um problema grande demais, perplexo, e via em Jesus um solucionador dos seus casos. Tinha um camarada que tinha disputa com a família, problema de herança, e o cara só pensava na herança. Não sei se tem alguém aqui que está pensando só na herança, o pai talvez nem morreu ainda. Mas o rapaz lá, desesperado, para Jesus e fala, ó mestre, o senhor que é uma autoridade, fala para meu irmão dividir a herança comigo. Gente assim, perplexa com os dramas da vida, vindo para Jesus atrás de uma solução imediata. Gente com dificuldade de relacionamento. Pedro vem perguntar, quantas vezes eu devo perdoar? Eu perdoei 2 ou 3, tá bom, Jesus? Tá bom, 7 vezes, tá bom? Aí Jesus fala, não, Pedro, 70 vezes 7. Gente ignorante, não conseguia entender, assimilar as verdades. Pensavam que Jesus seria um mestre que viria com um exército, um poder temporal, ia expulsar os romanos e começar uma nova fase agora, naquele momento. E Jesus falando de um reino espiritual. Até um mestre como Nicodemos não entendia verdades tão claras como o novo nascimento. Não sei você, talvez para você não sabe o que é novo nascimento. Você está aqui semana a semana, a gente tem falado que você precisa nascer de novo, mudar esse coração, passar por uma metanoia. A palavra metanoia significa uma meta é além. E noia é mente. Não é essa noia que a gente está acostumado a falar aqui no Brasil. Aquela noia lá vem de uma palavra grega, nous, N-O-U-S, nous, metanoia. Além dessa mente que você tem, inclui arrependimento, mudança. Meta também quer dizer mudança de mente. A gente vivia numa vida cego, entregues às nossas paixões. Jesus fala, arrependei-vos, muda de mente, creia no Evangelho. Essa é a essência da pregação. Mudar de vida, mudar de comportamento, não só de mente, mas a mudar a mente para depois mudar o comportamento. Às vezes a gente espera de pessoas aqui mudança de comportamento, mas ela não consegue porque ela não nasceu de novo. Não foi transformada. Eu estou falando uma coisa aqui, você não sabe o que é isso. Eu estou falando aqui na FM, você está na AM, você não entende o que eu estou falando. Talvez você está falando, isso é para outras pessoas, né, pastor? Eu estou aqui de boa, né? Não, Jesus chama você para uma transformação, para ser um seguidor, um discípulo, mais do que um seguidor, um discípulo comprometido com ele. Pessoas também, além de ignorantes, quantas vezes Jesus falou assim, gente, como vocês são demorados para entender, hein? Já percebeu isso na Bíblia? Gente, como é que vocês são tímidos? Como vocês não têm fé? E em Lucas 24, para aqueles 2 discípulos, quantas vezes eu falei para você que convinha que eu morresse, que eu fosse sepultado, que eu ressuscitaria? Vocês são demorados para entender essas verdades? Paulo, quantas vezes falou?
Eu queria dar alimento sólido. Vocês só aguentam mamadeira, só aguentam mamadeira. A gente vive uma geração de crente no Brasil que não tem consistência, gente. Escuta a pregação de qualquer pessoa aí, engole aquilo como verdade, e diz aleluia, e diz amém, e não tem consistência, não tem Bíblia no coração. Qualquer um que falar qualquer coisa. A gente gastou anos ensinando para uma pessoa aqui. Aí um dia encontrei essa pessoa e perguntei, onde você está indo? Ah, estou indo numa igreja, que era uma igreja cristã que ensina a salvação pelas obras. É igreja cristã, mas ensina, quer dizer, fala de Jesus, mas ensina a salvação pelas obras. Quando eu comecei a conversar, onde você está indo? Eu estou em tal lugar. Aí ele falou para mim assim, é igual a nossa lá, né, pastor? É tudo igual, ensina igual a gente. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, onde que eu estou errando? Porque o que acontece que a gente está ensinando e não está alcançando a pessoa? Opa, voltando aqui, preconceituosos, tinham preconceito contra o estrangeiro, contra os samaritanos, até contra as criancinhas, não queria que as criancinhas chegassem até Jesus, preconceito contra o leproso, aquela raiva da mulher apanhada em adultério. Às vezes a gente pega um moralismo tão alto, a pessoa cai em adultério, cai numa vida desgraçada, se lasca todo, desculpa a palavra aqui. A gente fica torcendo para apedrejar a pessoa. A gente fica torcendo para expor a pessoa aqui no público, para ela ser humilhada aqui por nós, para pedir perdão aqui para a igreja, para ela aprender o que é seguir Jesus. Olha como é que nós somos, gente, preconceituosos. A gente vai aprendendo, pessoal. A gente vai aprendendo a tratar dos casos de maneira isolada e a gente não expor as pessoas. Ela já está sofrendo os próprios horrores e perdas das suas escolhas erradas. A gente só traz, como a gente trouxe um caso a semana passada, quando vira uma rebeldia. A pessoa não quer saber. A pessoa está rebelde, coração duro no pecado, e ser uma pessoa conhecida da comunidade. A gente tem que explicar aqui que a pessoa foi abordada, mas ela insiste em viver no erro. Mas quando a pessoa se arrepende, ela está lá no pó, pastor, o que eu fui fazer? Que loucura que eu fui fazer? Me ajude. A gente não precisa ficar trazendo aqui. Porque a Bíblia fala para a gente tratar de maneira discreta, o máximo possível. Vai tu, vai 2 pessoas, vai 3. A gente só traz para a igreja caso que a pessoa não quer. Eu nem sei porque eu estou falando isso, vamos voltar para o nosso assunto aqui. Não está falando de quê? Mas tem a ver também, né? Tem a ver, preconceituoso. Gente instável. Gente instável. Começou a caminhada, parava pelo caminho, não queria mais saber. Você sabe que daquela multidão, chega em Atos 2, quantos sobraram? 120. Puxa vida, 3 anos de Jesus, sobraram quantos? 120 que estavam no cenáculo orando para a descida do Espírito Santo. Se você tem alunos difíceis, se seu filho tem características como essa, tenha paciência com ele, tá? Você tem paciência com seu filho? Tem paciência com seu marido também, porque de vez em quando a gente não acerta sempre, né? Então tem paciência. Pessoal, eu estou dizendo isso aqui, que nós somos pessoas complicadas demais, e Jesus teve paciência para treinar esse povo aqui. Teve paciência ou não teve? Só, gente, eu não tenho tempo para discorrer, mas só para a gente pegar o Pedro, que era vacilão. Você sabe o que Pedro fez quando ele negou Jesus? Ele não acreditava mais nele. Ele falou, quer saber? Lá em João capítulo 21, vou pescar. Pedro, por que você fala que você vai pescar? Porque era a atividade anterior, quando Jesus o chamou. Ele estava fazendo o quê? Pescando. Quando ele percebeu que ele negou Jesus, ele ficou chateado com ele, decepcionado com ele mesmo. Ele falou, quer saber? Vou pescar. É o que eu sei fazer. Eu me danei todo. Eu pensei que eu era alguma coisa. Grande idiota que eu fui. Recebi tanto ensinamento. Vi tanta verdade de Jesus. Na hora que eu devia assumir, falar que eu conheço Jesus, eu falei, nem sei quem ele é. E ficou ali esquentando a mão na fogo. Não sei quem ele é. Ele chorou amargamente. No dia seguinte, chega.
Vou pescar. Aí voltou para a velha vida. O que acontece de manhã? Jesus está lá na praia. Jesus tinha ressuscitado, né? A gente está em João capítulo 21. Jesus morreu 18 e 19, ressuscitou no começo do 21. Jesus, vem aqui, pessoal, tem aqui um lanchinho. Tinha até uma fogueira lá com peixe assado. Não sei onde Jesus pegou aquele peixe, mas estava lá já. Gente, porque isso é terapia. Quando eles vieram, Pedro era tão precipitado, lembra? Que ele pulou na água, veio nadando na pressa. Aí ele esquentou ali do lado da fogueirinha. Onde foi que ele negou Jesus? 3 vezes. Na fogueira, com as pessoas lá do sacerdote lá. Ele ficou negando Jesus ali. Assim são muitos cristãos. Estão ali no mundo, se aquentando na fogueirinha do mundo, não se identifica, nega Jesus com suas palavras, com sua atitude, com a sua postura. Pedro negou, estava decepcionado com ele. Aí ali naquela fogueira, Jesus fala, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. 2 vezes. Você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Não era o amo de ágape, era o amo de gosto. Eu gosto do Senhor. Ele sabia que Jesus o conhecia. 3ª vez. Pedro, você me ama? Você sabe que eu gosto do Senhor. Ele estava tão machucado, tão assim para baixo. Eu não vou falar que eu amo o amo ágape, porque ele sabe que eu não amo o amo ágape. Eu não fui até o final. Eu só amo de gostar. Aí Jesus fala assim, é a única coisa que você tem para me oferecer. Tá bom, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. O seu amor imperfeito eu posso usar. Dê para mim o que você tem, a sua estrutura. Seja sincero, é através de você, dessa sua deformidade, que eu vou fazer de você uma pessoa que vai cuidar das minhas ovelhas. Ele fala isso para mim e para você. Se você me ama, se você se importa comigo, cuida de alguém. Não tenha um cristianismo voltado para si mesmo. Não tenha um cristianismo que você existe para você, para sua família, para sua casa, e pouco se importa. Se você ama, você vai cuidar de alguém. Porque discípulo imita Jesus. Sabe o que Pedro se torna? As portas estavam trancadas em Atos capítulo 2, polícia na rua, os guardas dos sacerdotes na rua, os romanos na rua, os religiosos na rua, junto àquela multidão. Pedro se levanta no meio daquela multidão, em Atos capítulo 2, põe o dedo para frente, na cara de todas aquelas pessoas. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele ressuscitou, Ele está vivo, arrependam-se dos seus pecados. Encheu o peito e falou com tanta convicção, eu amo esse Senhor, eu estou disposto a morrer por Ele. Foi chicoteado, machucado, mas não negou mais, porque aprendeu. Ele faz isso com você e comigo também. Ao ser perguntado sobre como fez uma escultura de Davi com quase 4,5 metros em um só bloco de mármore, guardada na Academia Artes de Florença, Michelangelo no caso, né? Ele disse, foi fácil, quando ele viu a pedra de mármore, né? Fiquei um bom tempo olhando o mármore até nele enxergar o Davi. Aí, peguei o martelo e o cinzel e tirei tudo que não era Davi. Jesus vê você como uma massa bruta, mármore. Você não sabe o potencial que você tem. Todo machucado, surrado pela vida, Jesus vê em você um discípulo que vai ser um imitador dele. E ele vai lapidar. E esse dói, esse processo de dor. Mas ele está trabalhando com você, vai te lapidando. De vez em quando, uma certa dose de sofrimento por causa do seu orgulho, por causa do meu orgulho. De humilhação, para nos quebrar e falar, você não depende de ninguém mais senão de mim. Sou eu e você. Você vai ser meu discípulo. E vou usar todo o sofrimento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Jesus. Amém? Então, meus irmãos, caminhando aqui para a conclusão, esse é o propósito dele. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O plano de Deus é que cada um de nós sejamos pequenos Cristos, cópias de Cristo, imitadores de Jesus, andar como ele andou, servir como ele serviu, amar como ele amou. Amém? E pensar no Senhor Jesus, nem há dificuldade para a gente pensar na ceia agora. Não é verdade? Porque quem ele chamou para a ceia? Essas pessoas com essas características, volúveis, inconstantes, gente que deu trabalho.
Ele chama para a ceia. Ele chama para prepará-los pelo sacrifício que ele faria por eles. Todos eles imperfeitos, Jesus fala, eu vou dar a vida por vocês. Vocês vão lembrar de mim, vão lembrar da cruz. Eu vou derramar meu sangue por vocês. Eu estou pagando caro, porque eu amo demais vocês. Você tem muito valor. E todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, vocês vão olhar para o passado, naquele momento da história, em que eu vou derramar meu sangue, porque eu amo vocês. Vocês são preciosos para mim. Vocês custam caro para mim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, fala que não foi com coisas corruptíveis, materiais, prata ou ouro, que fostes resgatados da sua vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, sangue incontaminado, sem mácula, preparado para nós antes da fundação do mundo. A ceia é um momento extraordinário. Eu não me canso de celebrar a ceia, porque nesse momento a gente tem um retorno, assim, um reviver. Ele me ama demais. Ele me perdoa demais. Ele me dá esperança demais. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo suco e pelo pão, ó nosso Deus. Obrigado porque a história se repete. Aquela ceia inaugural, original, ainda hoje, o Senhor convida os seus discípulos para fazerem parte. Que cerimônia bela. Ó Senhor, Tu conheces cada coração aqui. Pode ser que algumas pessoas ainda não entenderam o que é ser discípulo. Não entregaram o coração, não entregaram a vida. Mas a minha oração é que elas continuem abertas para aprender, para serem discipuladas, primeiro pelo Senhor Jesus, no contato diário, e também por outros momentos, com a igreja, com os pequenos grupos, onde tiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, eu estou presente. O Senhor sempre tem alguma maneira de chamar a nossa atenção, através de um amigo, através de um conselheiro, através de um irmão. Continue seu processo de discipulado em nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse pão, que representa Teu corpo dado por nós. Obrigado por esse suco, apenas um suco, mas traz à nossa memória que um sangue precioso foi derramado na cruz. Um sacrifício infinito foi pago para nos dar uma vida infinita. Ó Jesus, aceite nossa gratidão. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus.